Bom, quem está comigo aqui no Vida Moderna hoje, no programa Antes de Comprar, é o José Matias Neto, que é diretor de suporte técnico da McAfee para a América Latina. Tudo bem, Matias? Tudo bem, Guido? Tudo bom. Ô, Matias, vamos começar a bater esse papo aqui para orientar um pouco o consumidor, tentar dar uma orientada nele sobre os perigos de segurança da informação, segurança digital. Diz uma coisa para mim, com a experiência que você tem. O consumidor hoje, o consumidor brasileiro, vamos falar do consumidor brasileiro, tá? Ele tem consciência dos riscos que ele corre no tocante a perigo digital. Quer dizer, ele tem hoje smartphone, que é mobilidade, ele tem tablet, que é mobilidade, ele tem notebook, netbook, ultrabook e tem o desktop dele. Ele tem consciência dos perigos que ele corre em todos esses dispositivos? Guido, posso te dizer que melhorou bastante nos últimos anos, mas eu ainda acho que o consumidor, principalmente o consumidor que está utilizando smartphones e tablets para fazer compras online, ainda não tem uma grande consciência dos riscos que ele corre. Comprar online é seguro desde que você compre numa loja que utilize chaves criptográficas, que são chaves que vão garantir que tudo que você transmite, desde a sua máquina até o servidor da loja, é um dado embaralhado que ninguém vai conseguir roubar esse dado. Ou seja, ninguém vai roubar os seus dados pessoais, seu cartão de crédito, seu endereço. Entretanto, essa conexão, ela está protegida, mas o que você está digitando na sua máquina não está protegido. Alguém pode ter contaminado essa máquina e ter capturado esse dado no momento que você está digitando, não no momento que ele está sendo transmitido para a loja. E as pessoas às vezes não têm essa consciência, quer dizer, elas acham que toda a responsabilidade está do outro lado, né, da loja que está vendendo, do banco que está fazendo a transação, da operadora de cartão de crédito. Mas na verdade você tem uma responsabilidade como consumidor também a respeito dessa transação. A analogia que eu faço sempre é o seguinte: o risco digital ele é muito semelhante ao risco no mundo real, né? Quer dizer, você pega essa segurança que você tem que... Em tecnologia se fala muito em fechar portas, né? De entrada de hackers e tudo mais. A analogia que eu faço é muito simples e muito direta. Quer dizer, se você sai de casa e deixa sua porta escancarada, mesmo para ir na padaria comprar alguma coisa, você está correndo o risco enorme de entrar alguém lá e te levar alguma coisa, né? Estou falando de uma porta para a rua, né? Não estou falando de um edifício. Mesmo no edifício é complicado, isso pode ser muito perigoso. Ou então, se você viaja e deixa essa porta escancarada aberta, fica 10 dias fora, quando você volta você vai encontrar praticamente sua casa vazia. Nos dispositivos eletrônicos, basicamente é a mesma coisa, né? Você tem que procurar, através de um programa de segurança, trancar as várias entradas possíveis que possam ser alvo dos hackers e crackers e tudo mais. É por aí mesmo, né? Você está correto e a analogia é muito boa. Na verdade, eu costumo dizer que assim, as pessoas hoje fazem na sua vida online o que elas não fariam na sua vida offline. E quando você usa a analogia de um prédio, é uma analogia muito boa porque, assim, hoje em dia, as pessoas até têm um conhecimento ou entendem quando você fala sobre um vírus, um malware, um spam, são termos que as pessoas já entendem. Mas um vírus, antigamente as pessoas tinham uma visão romântica dos vírus, né? Era um estudante que queria impressionar um grupo, que queria entrar numa universidade, que queria ser contratado por uma multinacional, ou simplesmente que queria impressionar uma garçonete, como aconteceu na famosa história da Melissa, do I Love You. Hoje em dia não é assim. O romantismo acabou, os hackers, eles são grupos organizados que querem o quê? Querem roubar a sua identidade. Porque roubando a sua identidade, eles vão poder se passar por você na internet, vão poder fazer compras em seu nome, gastar o seu dinheiro e eles vão ter benefícios financeiros com isso. Então o que a gente recomenda hoje é, mais do que um antivírus que vai te proteger contra ameaças já conhecidas, você também ter uma solução de segurança que tenha pelo menos um antivírus e um firewall. O que é um firewall? Um firewall é um programa que ele vai controlar tudo que entra ou sai de dados na sua placa de rede. Seja lá a placa de rede que você conectou a uma rede da empresa, seja o Wi-Fi ou seja um modem 3G. E por que isso é legal? Porque, por exemplo, lá na analogia que você falou do prédio, né? Se eu peço uma pizza, o porteiro está esperando chegar lá o motoboy com a caixinha da pizzaria que vai entregar uma caixa no formato de um disco.
o porteiro é o firewall, né? Ele sabe que a pizza pode entrar porque é o rapaz da pizzaria que está trazendo e tem alguém esperando do lado de dentro. O antivírus é o cara que vai abrir a caixa da pizza e vai dizer se tem uma pizza realmente lá dentro. Ou se não tem uma fraude, né? Se não tem um ataque tentando entrar fantasiado de pizza, né? Entendi. Agora, além do ataque ao usuário, né, existem diretamente ao usuário, existem os ataques a bancos, existem aqueles famosos ataques que se passam por uma página de banco, né? Na verdade não é, vão jogar o consumidor numa outra página qualquer, ele vai digitar senha e tokens e tudo mais e acaba jogando esse dinheiro para uma conta de, muitas vezes, de um laranja, né? Como é que você identifica esses e-mails oportunistas? Ou seja, chega e-mail do Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, não importa de qual banco, dizendo que você precisa refazer o seu cadastro, né? Por mais que se diga na mídia que isso não existe, que banco nenhum manda isso, as pessoas continuam caindo nesse golpe, né? Como é que dá para identificar de uma maneira, não vou dizer nem fácil, mas de uma maneira segura isso? Bem, você falou um ponto muito importante, né? A mídia tem falado bastante sobre isso. É importante que a gente repita que os bancos não mandam esse tipo de correspondência por e-mail, né? E a gente até vê uma migração de alguns tipos de ataque do modo online para o modo físico, para o modo offline, né? A gente já tem visto ataques onde o atacante produz um boleto parecido com o do banco e manda para sua casa, pedindo alguma coisa. Por quê? Porque o banco não manda isso via e-mail. Então, como é que você identifica uma fraude nesse caso? Bom, geralmente você vai receber isso através de um spam. Esse spam, especificamente, chama-se phishing. Phishing é o termo pescando em inglês. Então, ele jogou uma isca e está esperando que a vítima morda a isca e caia no golpe. Geralmente, esse e-mail vai ter uma cara parecida com a do banco, vai vir de um endereço parecido com o do banco, mas ele vai pedir para você clicar em alguma coisa, clicar numa imagem, num botão, num link para preencher esse cadastro. Quando você passar o mouse por cima desse local onde você deve clicar, o seu leitor de correio ele vai mostrar para você, geralmente em azul, o link, né, o endereço que você vai estar acessando. E aí você vai ver que esse endereço não tem nada a ver com o banco, é um endereço completamente diferente, geralmente é um endereço no exterior. Por quê? Porque os atacantes usam sites em países menos desenvolvidos tecnologicamente, que têm leis mais brandas ou que não tem lei nenhuma para proteger contra esse tipo de ataque, para que eles também possam se proteger no caso de que alguém identifique essa fraude. Então a dica é, receber uma comunicação, seja do seu banco, seja de uma loja, seja de um hotel. O que acontece muito hoje é assim, os hackers, eles sabem que as pessoas viajam em determinados períodos do ano. Então eles vão te mandar milhões de e-mails de hotéis. Se você está esperando receber um e-mail daquele hotel que você fez uma reserva, você fica mais suscetível a cair no golpe. Então, assim, receber um e-mail de um estranho ou de uma empresa, liga para a empresa, liga para o gerente do banco, pergunta para ele se ele mandou aquele e-mail. Certamente ele vai dizer que isso é uma fraude, vai te orientar a não seguir em frente com aquilo. Entendi. Um outro assunto que eu quero tocar com você, que eu acho que é bastante importante também, é o seguinte: senha, né? Isso também a mídia fala bastante, fala muito, mas o usuário não dá muita importância, parece, para a senha. Hoje, alguns locais em que você vai ter que fazer um cadastro, colocar uma senha, já vem e fala: olha, essa senha é fraca, ou essa senha é média, essa senha é forte, né? Eu queria que você desse alguma dica aí para montar uma senha considerada forte, uma senha considerada eficiente, né? A maioria coloca geralmente data de aniversário, né? O que é o mais óbvio, né? Quer dizer, é complicado. Como é que o usuário pode fazer uma senha forte? O problema da senha é bastante grave, porque a gente lida com muitas senhas todos os dias. Há uns 4 anos atrás, dando um treinamento, eu perguntei para a plateia assim, quantas senhas vocês usam diariamente, todos os dias? E a média foi entre 5 e 8, isso também bate com algumas estatísticas internacionais. A gente usa entre 5 e 8 senhas diariamente. Isso não quer dizer que a gente só tenha 5 ou 8. O problema é que a gente usa as mesmas senhas em todos os lugares.
A gente tem 5 ou 8, por quê? Porque tem sistema que pedem 4 algarismos, tem sistemas que pedem 6, outros pedem 8, 10, assim por diante. Então isso nos força a criar senhas diferentes. Mas por via de regra, os usuários utilizam a mesma senha em todos os serviços. Então quando você ouve assim que atacaram determinada rede social e roubaram as senhas dos usuários, e aí o fulano fala, poxa, mas na outra rede eu também não estou conseguindo logar. Por quê? Porque você usava a mesma senha nas duas, e aí se alguém conseguiu a senha de uma, consequentemente tem a senha da outra também. Então, o problema da senha, o que é? As pessoas têm medo de esquecer a senha. Por isso que elas usam datas de aniversário, nomes de pessoas ligadas no seu relacionamento, personagens de filmes, de séries, de novelas, etc. O que é mais fácil de quebrar, né? Mais fácil de descobrir. Tá? Então, a dica é que você crie uma senha diferente para cada serviço. E a dica para não esquecer essa senha é tentar aliar alguma coisa que você conhece, que você gosta, como por exemplo uma música. Se você sabe uma música, pega o refrão dessa música. Pega a primeira sílaba ou a primeira letra de cada palavra do refrão da música. Só aí você já criou uma senha bastante diferente. Você pode usar uma outra técnica aliada a isso, que é trocar algumas letras por números. Existe uma técnica chamada LEED, L-E-E-D, que é trocar letras por números. Por exemplo, um A maiúsculo parece um 4, um E maiúsculo parece um 3, um 7 pode substituir um T e assim por diante. Então, se você fizer essa mescla do conceito da música, por exemplo, com essa troca de letras por números, certamente você vai ter uma senha bastante difícil de ser descoberta. Se você quer ter certeza se a sua senha é forte, a McAfee Intel disponibiliza um aplicativo gratuito que você pode entrar na internet, digitar a sua senha e ele vai te dizer se a sua senha é fraca ou forte através de uma análise de inteligência artificial baseada num banco de senhas. Né? Isso também é uma forma de você se garantir antes de estar criando a senha. E para aliar essa senha a serviços diferentes, faz uma mescla. Pega aquela senha que você criou com a música e combina também as letras ou sílabas do nome do serviço. Aí você vai ter uma senha diferente para cada serviço. Entendi. Ainda nesse assunto de senha, né? Uma dúvida muito grande e que eu não vejo muito na mídia, e eu queria saber se dá para a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui, é o seguinte: como é que os hackers descobrem senha? As pessoas acham que o hacker fica sentado lá digitando número, letra e caractere até descobrir, e quando ele descobre fala, oba, descobri. Não é bem assim não, né? Não é assim. Na verdade, descobrir a senha ou quebrar a senha, como a gente usa no jargão técnico, é quase como jogar na Mega Sena. Né? O que você faz? Você tem uma combinação de números, você pode combinar, por exemplo, o prêmio é pago para quem acertar os 6 dezenas. Se eu jogar 6 dezenas, eu tenho menos chances de acertar do que quem jogou 7, 8 ou 10 dezenas, por exemplo. E é isso que os hackers fazem. Eles criam programas que ficam fazendo combinações. Então ele tenta as senhas óbvias, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo. Ou essa mesma sequência ao contrário. E aí vai combinando, né? 0 com 1, 0 com 2, 0 com 3, 0 com A, com B, com C, com E maiúsculo, com A minúsculo e assim por diante. Até que vai chegar no momento que ele vai chegar na sua senha. Só que esse é um processo que demora muito tempo. Por mais avançado que seja o computador que você esteja usando, a melhor tecnologia que você tiver, é um processo que dura muito tempo, às vezes anos. Né? Alguns estatísticos da área de criptografia têm até artigos sobre isso, né? Alguns deles dizem que senhas muito grandes, e aí eu vou dizer um termo muito técnico, mas uma senha com 1024 bits, ou seja, uma senha com muitos caracteres, pode levar até 10 elevado a 19 anos para ser quebrada. Para ter uma ideia de tempo, a teoria do Big Bang, né, da criação do universo, diz que o Big Bang ocorreu a 10 elevado a 16 anos. Sim. Então você levaria mais do que o tempo de vida do universo para quebrar uma senha dessa. Porém, isso é probabilidade. Eu posso tentar na primeira vez e acertar, sim, ou eu posso ficar tentando a minha vida inteira e não acertar. Então por isso que é importante que a gente crie senhas fortes e não fáceis. Senhas como essas que eu citei antes, de datas de aniversário, nomes de pessoas, personagens de filmes, são as primeiras coisas que os atacantes tentam para quebrar a senha. Existem na internet vários dicionários de senhas para serem quebrados. Pois é. Então, por exemplo, você vai lá e pega um dicionário com o nome de todos os personagens do Star Wars, ou do Star Trek, ou da série Lost, ou de novelas brasileiras, e aí você certamente vai acabar descobrindo a senha de alguém, porque alguém acabou usando isso, porque é mais fácil de lembrar. Por isso é tão importante que você use senhas fortes.
Só para ilustrar, a minha senha que protege o meu ativo mais importante na internet tem 23 caracteres, né? Misturando letras, números e caracteres especiais, né? Que eu montei a partir de coisas do meu dia a dia. Quer dizer, não vou esquecer nunca essa senha, né? Quer dizer, o tamanho da senha e a mistura de letras e caracteres é que é o segredo para dificultar bastante a ação, né? Só mais uma coisa que eu quero falar com você. Exatamente. Uma coisa que eu quero falar com você também é o seguinte, que a mídia está divulgando muito isso, quer dizer, não está alertando, mas está divulgando. E isso é uma curiosidade muito grande do público que eu venho sentindo, que são os cyberataques, né? Os ataques cibernéticos, os ataques de país contra país. Por exemplo, no dia 27 de março, teve uma guerra de ataques aí de um grupo de hackers e um grupo que combate hackers. Isso chegou a derrubar a velocidade da internet mundialmente, né? Rapidinho, como é que funcionam esses cyberataques? São grupos de hackers contratados? Eles fazem por conta própria? Você acha que pode vir a ocorrer uma cyberguerra, por exemplo, daqui a um tempo? Essa é uma questão bastante delicada, porque a gente não tem todos os componentes para fazer uma análise, como você está falando de um ataque com uma cyberguerra, ou que a gente chama hoje de hacktivismo. Isso. Hacktivismo é um ativismo político exercido por hackers, exercido de forma online. Grupos como o Anonymous ou o LuxSec, que ficaram bastante famosos na mídia nos últimos anos, estão acostumados a fazer isso, não só aqui no Brasil, mas já fizeram em vários outros países da América Latina, atacaram contas importantes nos Estados Unidos, de empresas muito grandes, inclusive empresas do ramo financeiro. Na verdade, o que eles querem é chamar a atenção. Eles disparam um ataque que a gente chama de DDoS, né? Um ataque de negação de serviço distribuído, aonde várias pessoas no mundo que fazem parte desse grupo, e é muito fácil fazer parte, você simplesmente vai na página deles no Facebook ou via Twitter e se inscreve, eles contaminam a sua máquina de uma forma que você permite, na verdade, e aí a sua máquina é usada como massa de manobra para fazer um ataque. Esse tipo de ataque se processa da seguinte forma: você tem lá uma máquina que foi programada para receber X milhões de conexões por minuto, e aí você coloca uma quantidade muito maior de conexões naquele link para que a máquina não aguenta, ela sai do ar. Isso não significa que dados foram roubados, simplesmente significa que o serviço não está disponível por um tempo. Mas quando você faz isso numa página do governo ou numa página de uma instituição financeira, por exemplo, o impacto para a imagem daquele serviço, para a imagem daquele site é muito mais forte do que qualquer dado que eles tenham conseguido roubar de lá. Já no caso de uma cyberguerra, a gente tem vários exemplos na última década, né? Desde o ataque ao Iraque pelo George Bush, passando pela história da Rússia na Ossétia do Sul, na Geórgia, tivemos situações na Eslovênia, que a OTAN participou. O problema é que a gente tem várias evidências, mas a gente não tem confirmações desses ataques. Por quê? Sempre o ataque partiu de um grupo que não está ligado ao governo. O último grande ataque que a gente teve notícia foi um ataque de 40 mil máquinas na Coreia do Norte, que atacou todos os sites do governo americano num 4 de julho, alguns anos atrás. Não dá para afirmar que foi o governo norte-coreano que fez isso, dá para afirmar que as máquinas estavam localizadas lá. Então é bastante complicado, porque os governos também não têm interesse em divulgar esse tipo de informação. Aqui no Brasil, por exemplo, hoje a gente tem duas organizações de combate às cyberguerras e cyberterrorismo, uma que é o Núcleo de Cyberterrorismo do Exército Brasileiro e a outra que é o Gabinete de Segurança da Informação ligada à Presidência da República. É muito difícil ver notícias sobre esses dois órgãos nos jornais, até porque isso é uma questão estratégica para o país. Entendi. Para finalizar agora, nosso tempo está indo já, infelizmente, daria para conversar com você aqui bastante tempo. Antivírus gratuito sai mais caro que comprar um, né? Geralmente sim. Hoje existem no mercado mais de 300 companhias que fabricam softwares antivírus. Você pode contar nos dedos de uma mão os principais nomes, os principais players, vendedores no mercado. O que acontece, por exemplo, a McAfee hoje mantém um laboratório que a gente chama de McAfee Labs,
que tem uma unidade no Chile, no Santiago, aqui na América Latina. Por quê? Porque os ataques a corporações latino-americanas e usando a cultura latino-americana aumentou muito nos últimos anos, então a gente está preocupado com isso também. E a gente mantém uma média de 300 a 350 profissionais trabalhando 24 horas por dia. A gente detecta uma média de 7.500 novas ameaças por dia na internet. Hoje são mais de 85 milhões de ataques identificados na nossa base de conhecimento e todo dia esse número cresce. Então, assim, existe muito investimento, não só em tecnologia, mas em pessoas, para combater esse tipo de ataque, esse problema na internet. Então, é difícil acreditar que um software gratuito consiga dar esse mesmo nível de atenção, esse mesmo nível de proteção para os usuários. Não significa que eles sejam ruins. Quer dizer, alguns até são muito bons, mas eles demoram mais a responder a esse tipo de ataque porque não tem essa infraestrutura por trás. Ô, Matias, só para a gente agora finalizar aqui. Tem a famosa lenda, e eu escuto muito isso ainda de usuários, que é a seguinte: as fabricantes de antivírus são as que fabricam os vírus para poder vender mais antivírus. Essa você conhece desde que nasceu, né? Eu, desde que tem a internet, que eu escuto isso também. Obviamente isso não tem nada a ver, mas dá uma explicadinha nisso direitinho para o público entender, porque até hoje comentam isso comigo, né? Isso obviamente é uma lenda urbana. É verdade, é uma questão recorrente, a gente acaba recebendo esse tipo de pergunta muitas vezes. Mas a verdade hoje a McAfee investe muito dinheiro em tecnologia, em novas tecnologias. Hoje, por exemplo, a gente tem um antivírus que não detecta só usando assinatura, mas também detecta na nuvem. Tem toda uma estrutura de sensores espalhados pela internet no mundo inteiro. 300 a 350 profissionais só trabalhando no McAfee Labs, fora os desenvolvedores. Hoje a McAfee tem um time de milhares de desenvolvedores de produtos de segurança no mundo. Então, assim, não daria tempo para produzir vírus. A gente investe muito dinheiro combatendo. A verdade é que existe do outro lado, um lado negro, né, desse mercado, que é onde estão os atacantes, que são quadrilhas organizadas. Sim. Eles querem roubar a identidade das pessoas, roubar as empresas, e o que a gente faz é combatê-los e tentar prevenir que eles consigam fazer isso e tentar descobrir qual é o próximo passo que eles vão dar, para tentar ser proativo, sair na frente e conseguir proteger o usuário dos nossos produtos. Se for levar nesse pensamento, então a polícia bota bandido na rua para poder trabalhar, né? Para poder ter emprego de policial. Quer dizer... Não precisaria, a gente sabe que não precisaria. Exatamente, tem nada a ver. Bom, eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui. Sua agenda é concorrida, eu sei que você separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu? E a gente volta a se falar mais para frente aí, se houver algum caso aí que mereça uma entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer participar e espero poder contribuir mais vezes. E essas foram as dicas do José Matias da McAfee sobre segurança da informação. E curta nossa página no Facebook, o endereço é www.facebook.com/canal Vida Moderna e inscreva-se no nosso canal no YouTube. É www.youtube.com/canal Vida Moderna e fique sabendo em primeira mão sobre tudo que for publicado. Um abraço e até a próxima.